Shalom. Eu quero continuar com a mensagem sobre salvação. Já fiz o vídeo, a primeira parte, agora é a segunda parte, Atos capítulo 2, do versículo 23 em diante. Amém? Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É os irmãos da rádio Momentos com Jesus, do programa Monte Sião, do pastor Marcelo, da pastora Noemi. Versículo 23 de Atos 2, versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos. Aqui o apóstolo Pedro está revelando que Jesus foi crucificado e morto pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, aleluia. Deus ressuscitou Jesus soltas das ânsias da morte. A morte não conseguiu prender Jesus, pois não era possível que fosse retido por ela. Imagina comigo Jesus chegando. Eu não sei se aconteceu assim, mas vamos imaginar. Jesus, a vida, o Criador, a vida, e se aproximando da morte. Aí, se eu fosse Jesus, eu falaria assim: e aí, morte, vai me matar? Como que a morte vai matar a vida? Mas é só uma brincadeira, né? Então, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim, isso referindo aos Salmos. O salmista Davi falou pela revelação: o Senhor, porque está sempre via diante de mim, é o Salmo. O Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará minha alma no Hades. Então aqui o salmista Davi, escrevendo os salmos, revelando a respeito de Jesus, que Deus não deixaria a alma dele no Hades, nem permitiria o Hades, é inferno, nem permitiria que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Então, aí Pedro continua: varões irmãos, falando aos judeus, seja-me lícito dizer, permito-me falar vós livremente, dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com um juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre seu trono. Eita glória! Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não ficaria deixada no Hades, no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, aquilo que os judeus estavam vendo e ouvindo os irmãos falar através do Espírito Santo, Pedro está dizendo: isto é cumprimento da palavra. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor. Eu, se não confirmei, mas acho que é o Salmo 111. Assenta-te à minha direita, ou ali pertinho, até que ponha os teus inimigos por escabelo. Shalom, Fernando Rodrigues.
Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, Pedro falando da casa de Israel, dando testemunho da morte e da ressurreição de Cristo, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Veja bem que esses judeus, ao ver a manifestação do Espírito Santo que desceu sobre os irmãos que falaram em línguas das grandezas de Deus e a autoridade com que Pedro falou agora de Jesus e da obra que Jesus fez, eles, após ouvirem esta pregação impactante do apóstolo Pedro, eles foram tocados em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, quer dizer, os outros demais estavam ouvindo: que faremos, varões de irmão? O que você deve fazer? Aceita Jesus para a salvação da tua alma. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Então, uma das primeiras coisas que a humanidade precisa hoje, ainda mais nesta pandemia, arrepender-se. Quer ser salvo? Arrependa-se. Quer ser salvo? Tema a Deus. Quer ser salvo? Confesse teus pecados. Quer ser salvo? Te entrega a Cristo. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O que Pedro aqui está dizendo é que para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do batismo que Jesus ensinou. E tem aqueles irmãos que aí fazem uma guerra e dizem: não, é só em nome de Jesus. Não. Ele está apontando para o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para perdão dos pecados. Quer perdão? Você quer que os seus pecados sejam perdoados? Arrependa-se, aceita Jesus e seja batizado. E recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, depois que você for batizado, ele está dizendo: você vai receber o dom do Espírito Santo. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Você não vai ser mais endemoniado, ter mais esse demônio depressivo, possessivo na tua vida. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão de longe ou estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa da salvação é para todos a quem Deus chamar. Se Deus está te chamando, aceita. Se Deus está chamando a tua alma, aceita Jesus. Se Deus está falando contigo, se entrega a Cristo, abandona o pecado, arrepende, se converta ao Senhor que cuidará de você. Porque a promessa vos diz respeito a vós, judeus, a vós filhos, aos filhos dos judeus e a todos que estão longe. Aí entra até o Brasil, apesar que o Brasil não tinha sido descoberto ainda. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ei, o Senhor te chamou, aceita. Aceita a salvação que Deus te dá de graça, que Deus te oferece de graça. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Olha, na época de Pedro já estava aconselhando as pessoas a aceitarem Jesus, se arrependerem, a se batizarem e ainda se livrar desta geração perversa. Imagina hoje, a geração de hoje, 2000 anos depois praticamente. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, aceita Jesus para que você e tua casa sejam salvos desta geração perversa. Irmãos, o que você me diz de enfermeiros fingir que está aplicando a vacina? O que você acha dessa geração? A pessoa vai lá para tomar uma vacina para não ficar doente, para não morrer,
O enfermeiro finge que aplica. Que geração é essa? É uma geração perversa, irmão. Maligna, rebelde. Há uma geração de hoje incrédula, dura de coração, atolada no pecado. Quer aceitar Jesus? Ele salvará a tua alma. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em o nome santo de Jesus.